Tá tudo ainda na mão das pessoas brancas. Então, a gente precisa que elas se toquem de que se a gente vive uma desigualdade hoje, elas participam disso por existirem. Então, sair desse lugar historicamente esperado, das que servem, das que são comandadas, das que produzem para si mesmas, né? Com base nas suas necessidades e não nas dos outros. Então, é melhor eu manter o meu lugar de privilégio e fingir que isso não acontece e não ter que lidar com isso, do que eu assumir que isso é um problema, que eu faço parte desse problema e que eu preciso fazer alguma coisa para que ele não aconteça de uma maneira tão cruel como é. Racismo não é só quando alguém te chama de macaco, mas o fato de você estar desempregado até hoje, mesmo tendo essas qualificações que você tem, isso é racismo também, sabe? Já é ruim você ser pequeno produtor, pequeno empreendedor nesse país, e quando você é mulher negra, tem muita coisa assim, e se as pessoas disserem que não existe dificuldade, é uma mentira. Vem empreendedorismo só quando é alguma coisa relacionada ao branco, enquanto a população negra está tendo que se virar, desde a Lei Áurea para fazer as coisas, e não é lido como empreendedorismo. Ter pessoas negras pensando e produzindo para uma população brasileira onde a maioria é negra, a chance de acertar é muito maior. E eu acho que esse é o principal privilégio, da gente estar nesse outro lugar de quem cria, de quem tem voz ativa, porque essa voz durante muito tempo foi calada, foi negada, foi amordaçada. Ninguém nunca esperou que a gente tivesse esse lugar, sabe, de quem tá botando as cartas na mesa, e eu acho que essa é a coisa mais legal. Acho que todo corpo negro vivo é um ato político. Mas estar nesse lugar produzindo o tipo de produção que a gente faz abre caminho, assim. E eu acho que abrir caminhos para que novas possibilidades surjam é sempre um ato político. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa garoa que é pra não molhar. Essa batida faz um bem, diz da onde vem, corpo não para de mexer, dá até calor, é vitamina pra alma, melanina tem, e todos querem degustar desse bom sabor. Vamos, 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 sem corpo mole, 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 tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, 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 sem corpo mole, 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 tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Quais as dificuldades enfrentadas por você no mercado em relação a mulheres brancas? Eu fico pensando que a dificuldade ela já existe porque essa pergunta ela não acontece para mulheres brancas, né? Então, tipo, isso já é uma dificuldade bizarra no mercado. Por mais que o meu trabalho, às vezes, tenha tanta qualidade ou até mais qualidade do que o delas, muita gente ainda não dá o mesmo valor. Acha que, como é algo relacionado à cultura africana, não tem tanta qualidade assim. Porque, assim, não tem lugar para todo mundo no jogo. As pessoas precisam levantar para outras pessoas sentarem. Um ponto dolorido, porque a gente, em relação a mulheres brancas, sempre teve em um lugar de exclusão, em um lugar marginalizado. Existem diversas dificuldades. Darem a mesma seriedade, o mesmo valor com que dão quando é um trabalho de mulher branca. Quando é qualquer coisa sendo feita por uma pessoa branca e uma pessoa negra, é muito óbvio que vai ser dado mais valor pro da pessoa branca.
Então eu tenho que ficar sempre me impondo, sempre mostrando que eu tenho conhecimento sobre o que eu tô falando, sobre o que eu tô fazendo. As coisas não podem mais ser como um dia elas foram. Então, se vocês não entenderem isso por bem, vocês vão perder mercado. E aí vocês vão entender por mal, entendeu? Agora a gente tem o poder nas mãos de não só criar, mas de dizer aos outros como o jeito que criam pode ser melhor, pode ser mais vantajoso para todo mundo e beneficiar mais a gente. Eu vivia na faculdade, eu entendia que tinham pessoas que eram diferentes de mim, que eu não sabia falar inglês e que eu não viajava para fora do país, mas eu achava assim, cara, é um problema meu, né, não saber falar inglês, assim. Eu tive oportunidade, eu fiz cursinho, se eu não sei falar é um problema meu, porque eu não me dediquei o suficiente para isso e essas pessoas sabem falar, porque elas se dedicaram. E quando eu comecei meu processo de identidade racial, foi quando eu entendi que tinha toda uma visão de mundo completamente diferente que eu não tinha. Me deparei com uma situação racista que me fez acordar numa instituição de ensino que eu estudava, que ficava localizada, na verdade, num bairro bem branco, apesar das favelas no entorno serem bem pretas. E eu sempre passava por racismo tanto fora do espaço quanto dentro do espaço. Mas em um determinado dia foi bem chave, onde uma menina dentro de uma sala de aula, onde estava passando a imagem de um macaco, ela me comparou com um macaco. E ela se sentiu mais incomodada com o fato de eu estar ofendida com aquilo do que com o que ela havia falado para mim. Essas reflexões sobre por que eu escondia meu cabelo, por que eu não gostava do meu corpo, nunca tinha passado propriamente falando pelas minhas ideias, não concatenava muito os meus motivos. E aí lá no fim do ensino médio eu comecei a pensar o que era isso e por que eu sentia essas coisas. E eu fui me dando conta do quanto passar por todos os processos que eu passei na vida, hoje faz muito sentido para eu trabalhar com o que eu trabalho. E é muito louco isso, né? Porque você não imagina que você vai passar uma situação racista que você não vai ter acesso, e como que isso vai reverberar depois pra frente para você poder falar sobre isso e se posicionar ativamente, e, enfim, conseguir construir alguma coisa em cima disso. E aí eu precisei aprender a entender que é uma estrutura racial, a entender que é uma estrutura genocida. E aí eu senti a vontade também de ensinar isso para outras pessoas. Isso de você não menosprezar quando uma pessoa fala que ela está sofrendo racismo, ou que ela sofreu racismo, ou que, enfim, de todas as dificuldades que o racismo traz, quando a gente vê pessoas tentando minimizar isso, é porque eu acho que a responsabilidade de compreender que a gente vive numa sociedade racista e que você todos os dias precisa fazer alguma coisa para diminuir isso, é uma responsabilidade muito grande, que nem todo mundo quer. A meritocracia e o correr atrás tá muito perto, né, um do outro. Só não é o mesmo nome, mas assim, o caminho é meio parecido. Então, não é só você correr atrás. É você correr atrás, é você estar com as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, onde uma pessoa vai olhar pra você e vai falar: nossa, uau, você faz uma coisa muito legal, né? Só que assim, você correr atrás não é suficiente. Tem toda uma organização que às vezes a gente alcança, às vezes não, que colaboram para que essas coisas aconteçam, assim. A gente está principalmente inseridas num contexto de mercado de beleza, né? E a beleza por si só, quando você resolve tocar nisso, usando os recortes, né, de raça principalmente, é uma ferida aberta. Porque a gente precisa se ver como plural, sabe? Lugar de mulher negra não é só sendo modelo, mas também estando em toda a cadeia produtiva da moda. Uma das coisas que eu acredito é no movimento Black Money, que é fortalecer outros comércios pretos, porque dessa forma a gente consegue sair dessa miséria que de alguma forma a gente está preso, sabe?
quando faltava mais ou menos um ano para terminar a faculdade, eu me juntei com um amigo e a gente começou a pensar o que a gente podia fazer para voltar para a periferia e entregar alguma coisa para a periferia que a gente tinha conseguido acessar. E no meio desse caminho a gente conheceu o Júlio, que é morador do Jacaré, desde sempre. E ele tinha um trabalho lá que era voltado para modelo e manequim, assim. Ele dava aula de passarela, bons costumes, enfim, ia desenvolvendo as pessoas. E aí a plataforma que eu usei inicialmente foi apenas o design, que eu comecei fazendo ilustrações e aí eu levantava alguns temas através das legendas. E depois eu comecei com os produtos de moda mesmo, que eu sempre quis trabalhar com moda. Ainda hoje, procurar e não encontrar produtos, não se sentir retratada como espera ou como é. Isso é um fenômeno muito recente, porque a gente foi privada disso durante muito tempo, que é um privilégio que mulheres brancas normalmente têm, né? De conseguirem se identificar. E aí eu estou falando especificamente de mercado de beleza que produz o que vai no potinho, né? Que olha com atenção para a gente que está na ponta, que se preocupa em criar produtos, fórmulas que atendam a gente, porque sim, porque a gente está aqui, porque a gente consome, que não é um privilégio que a gente tem plenamente ainda. E aí foi quando a gente começou a pensar Jacaré, mas assim, a gente não sabia que a gente ia virar uma produtora de moda que faz agenciamento de modelo e que tem cursos e que, sei lá, dá palestra. Coisa no rosto. Boa. A Afrobox foi criada por mulheres negras, para mulheres negras, porque a gente sente ainda, né, na pele o que é isso, né, na pele, no nosso corpo, no nosso cabelo. O que é não estar nesse lugar de atenção. O primeiro produto, né, que a gente entregou junto foi um concurso de beleza. E aí a nossa chamada era para que as meninas fossem lá e participassem do concurso. E a menina que ganhasse, a mais bonita, fechava um contrato com uma agência de São Paulo. Só que aí, durante esse processo, a gente foi assim, cara, mas como é que a gente vai falar de beleza para esse bando de menina que mora na periferia, que não se sente bonita, que tem uma super questão por morar na favela, que em muitos momentos acha que o cabelo dela é horrível, que a boca dela é horrível, que o nariz dela é péssimo, ela quer só alisar o cabelo. Por que tanta gente como eu sentia e sente as mesmas dificuldades que eu sentia? Por que tantas meninas, tantas mulheres passavam a vida rechaçando seus cabelos, seus traços, seus corpos, sua barriga, seu tudo, para caber numa forma, porque era o que eu fazia. Aí acho que a gente precisa falar de identidade, então, antes de falar do que é bonito, a gente precisa fazer com que as pessoas se percebam nas identidades que elas têm dentro dos lugares onde elas estão. 54% de pessoas ricas não são pretas, então como a gente pode mudar isso? Fomentando outros negócios negros. Quando eu trago uma estampa adinkra, eu explico de onde ela vem, o porquê, toda a história sobre ela, sabe? A importância é isso, é você entender o contexto em que você está e buscar desfazer, desconstruir esse contexto. A Afrobox é o primeiro clube de caixas de beleza por assinatura aqui do Brasil a selecionar produtos cosméticos vários que sejam interessantes a quem tem peles negras e cabelos étnicos. A gente vai do crespo ao cacheado, buscando produtos que façam sentido para a rotina de beleza e para os cuidados vários de quem assina o serviço. O processo de criação da marca é muito amplo, porque atualmente eu faço tudo com a ajuda de alguns indivíduos. A marca é tão construída por mulher preta que a logo foi feita por uma mulher preta, fantástica, maravilhosa, Stephanie Gonçalves. E aí ela me escolheu para fazer a logo da marca. A marca na época nem existia, Maria Chantal, nem era Maria Chantal, digamos assim. Estava para nascer
realmente algo que precisava nascer, que era a minha marca. Mas primeiro nasceu essa logo majestosa. A gente produz coisas que a gente gostaria de receber. E a gente olha com muito cuidado essa coisa do colorismo que atravessa a gente e de cabelos de texturas étnicas várias, né? Do crespo ao cacheado, gente que está passando pela transição, gente que opta por alisar. É para elas, todas essas, que a Afrobox existe. Então a moda hoje é uma plataforma para falar sobre o que a gente acredita. Então, é falar com o mercado da moda e com o mercado de comunicação que vive em outro planeta diferente do que vive a população brasileira. E o outro é para a juventude de periferia que, quando se conecta com a gente, consegue acessar um mercado criativo. Eu conheci o conjunto de símbolo Adinkra quando, conversando com um amigo, ele me questionou assim, se eu não queria fazer uma estampa para ele. Aí ele me apresentou o conjunto, eu fiquei encantada. Falei, gente, como eu nunca vi isso na minha vida, essa riqueza toda, que é um conjunto com mais de 80 símbolos. Aí eu falei, cara, eu tenho que conhecer. Aí, estudando, eu falei, cara, tem que fazer uma coleção para que outras pessoas também possam conhecer esses símbolos. Essa coisa do poder falar, do poder criar, e essa coisa do poder, né, dá a gente a sensação, não, mas a certeza de que a gente está rompendo com espaços que foram designados, né, pra gente, do lugar que esperavam que a gente tivesse, e essas medidas, né, todas se relacionam com o racismo porque a gente está deixando de permitir que ele tenha efeito sobre nós. Dar ferramentas para que as pessoas atuem localmente e, enfim, fortaleçam a democracia desse país que está a um fio de ser jogado no lixo. O Adinkra é tão precioso que eu tive que tatuar É um dos Adinkra que não está na coleção, mas que tem um simbolismo para mim muito grande, que é o Aya, que é a samambaia, que fala sobre não ter medo, de você ser perseverante e enfrentar os momentos que às vezes fazem a gente estremecer, sabe? Acho que o racismo, ele se alimenta muito disso, né? Do quanto que tudo é muito distante da gente. Então, eu não vou imaginar que um dia eu posso ser uma jornalista que vai estar sendo âncora na TV, porque isso é tão distante que não é possível. Mas hoje já não é mais assim, né? Quando a gente é a chefe, a dona, por mais perrengues que você passe, se a gente passa perrengue a beça, quando você está nesse lugar de quem comanda, com todas as dores de cabeça que isso traga, significa de alguma forma dizer que você está conseguindo, sabe? Aqui, por exemplo, a gente partiu de um desejo muito forte de ser um lugar que criasse oportunidades para outras como nós. É importante porque quando tem uma modelo nossa andando pela favela e as meninas viram que ela participou de um filme, ela pensa, eu posso ser como ela. E a gente coloca referências próximas, que você não precisa estar vendo na televisão e super distante de você para acreditar que você pode ser essa pessoa, ela está do seu lado. Uma coisa importante que eu acho que é um diferencial, inclusive, do nosso serviço, é a gente sempre priorizar trazer mulheres negras, principalmente mulheres negras que são de periferia ou que estão em lugares de vulnerabilidade social, para trabalhar junto com a gente. Sempre foi um propósito a gente trazer para dentro do nosso mercado, do nosso serviço, o que o mercado formal não quer, né? E esse é o perfil que o mercado não quer. Escolhi 5 símbolos para compor a coleção. O primeiro é o Odoniera Fekuam, que é o símbolo do amor. O amor sempre sabe o caminho de casa. Amor que está conectado com a fidelidade. Outra Adinkra é o Duaf, que fala sobre as características femininas e existe a ideia de que a mulher é o único ser que se iguala a Deus, porque é o único ser que é capaz de trazer a vida. Também tem o Adinkra Funtufuna Fuduá,
que fala sobre a unidade enquanto temos o mesmo caminho, enquanto seguimos o mesmo destino, onde são crocodilos siameses, unidos pelo estômago. Se um se alimenta, o outro se alimenta também. Outro adinkra é o Guinamê, que é um adinkra fantástico, que é do turbante que eu estou usando, que fala sobre a onipresença e onipotência de Deus. E o adinkra que a maioria conhece, o Sankofa, ele fala muito sobre a sabedoria em olhar para trás, sabe? Do quão precioso é que olhamos para trás, aprendamos com o nosso passado, e eu acho que também a gente também tem que aprender sobre o passado de outras pessoas. E hoje em dia as marcas fazem questão entre aspas, elas estão sendo obrigadas a pôr pessoas pretas. E eu decidi que eu não faria isso, eu não faria por obrigação pôr pessoas pretas, mas a marca é para pessoas pretas, principalmente mulheres. Se você faz um processo seletivo que você pede mínimo de 5 anos de experiência numa área X, a pessoa precisa falar inglês fluente, e se ela falar espanhol, ela ganha pontos, e ela precisa ter estudado na SPM e, sei lá, morar, sei lá onde. Cara, você já elimina uma galera. A maioria das pessoas que moram nessa cidade já não conseguem participar desse processo seletivo. Então, é muito importante, assim, contratar gente da periferia, contratar quem mora longe, contratar quem não tem faculdade gringa, quem não fez Harvard Business School, quem não foi para Nova York passar uma temporada de férias. Porque tem muitos motivos para as pessoas não terem ido para esses lugares. Uma mulher de favela que vem trabalhar na Afrobox, por exemplo, ajudando a montar caixa, daqui a pouco pode olhar uma que fotografa, ou uma designer, ou uma outra que trabalha com relações públicas, e pode entender que aquilo ali serve para ela também. Se a minha irmã não tem um emprego em determinada loja, eu não deveria nem entrar naquela loja para comprar. Porque comprando e consumindo lá, eu estou fortalecendo o sistema da loja e estou fazendo com que outras mulheres negras não permaneçam sem emprego, sabe? As mulheres, principalmente mulheres negras que não estudaram tanto, que não falam inglês fluente, que não fizeram pós-graduações e etc. Mas são essas que a gente quer trazer, porque a gente acredita no poder da influência, que além de tudo, o espaço da nossa empresa pode e deve ser um espaço de formação para a vida. A gente serve para o entretenimento, a gente serve para tirar o lixo da rua, a gente serve para ser a babá, mas a gente não serve para ter uma TV preta. A gente não serve para ser a CEO da agência de publicidade, porque eu acho que a revolução, quando isso acontecer, é tão grande que a gente vai manter vocês no lugar que a gente disse que é o de vocês, mas a gente já entendeu que esse não é o nosso lugar. Ser um lugar onde outras possam vir e possam achar emprego, possam achar trabalho, possam achar lugar para explorar suas criatividades mil, e principalmente entender que não é só aquele espacinho que ela pode ocupar, ela pode ser tudo que quiser. E eu acho que pessoas pretas entendendo que o seu lugar é onde você quiser e onde você puder estar, reflete muito a quantidade de empreendedores e projetos tocados por pessoas pretas que a gente vê hoje acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, que beleza, vocês não vão dar espaço pra gente, a gente vai criar o nosso espaço. Desenharam que o nosso lugar não era aqui, mas a gente vai invadir. Então, tudo bem, vocês não quererem abrir a porta. Ou a gente vai quebrar a parede, ou a gente vai entrar pela janela. Mas de alguma forma a gente vai entrar, porque isso já está acontecendo. Mas não está acontecendo na proporção que precisa ser para que a gente, de fato, tenha espaços garantidos. O principal ponto é que toda essa relação mostra pra gente, assim, a gente está superando os impactos do racismo sobre nossa vida, não vivendo mais sobre os legados que ele deixou. Não interessa se você está me dando um espaço para que eu apareça na sua revista. Eu quero o espaço para aparecer na sua revista e o dinheiro que você dá para outra pessoa. Então,
Não é suficiente achar que vai colocar as pessoas pretas em lugares onde elas não estiveram e vão tratá-las como pessoas que estão sempre por baixo. Então, assim, não é suficiente. Você não está fazendo nada além da sua obrigação de, enfim, tentar equiparar alguma coisa que a gente vive que é muito discrepante. As grandes marcas têm buscado falar com pessoas negras porque elas têm medo que nós, como pequenos produtores, tomemos o mercado mais ainda, sabe? Ganhemos mais espaço ainda do que temos ganhado. Então, é isso, estamos chegando. Vambora, ritmo tribal no baile nós ginga. Cada ancestral no tronco nós vinga. Cada preto se sente zumbi e cada preta se sente alizinga. Pinga, pinga, querendo uma brecha, toma, bica. Misturou mas a essência fica. Fica mais bravo, adocica. Sangue de escravo não pulei, vou um pouco mais longe. Sangue de rei, na onda do estéreo. História prolongo, não rola mistério. Sou manicongo, ei, DJ ferve mil grau, arame, cabaça, pedaço de pau. Que nem capoeira fechou berimbau. A coisa tá preta, ó que legal.